Olá, meus amores! Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando. Hoje a gente vai falar sobre estratificação social na nossa aula de sociologia. Vocês vão ver o quanto esse conceito é importante para a gente entender um pouquinho o nosso Brasil, o nosso contemporâneo, mas também para a gente entender as diversas estratificações sociais que existem ao longo do mundo. Tá? Nem todo mundo, nem todos os países, nem todas as comunidades se dividem socialmente igual a gente. Então hoje eu vou falar com vocês sobre essa divisão social e a gente vai discutir um pouquinho, pensar um pouquinho em como essa divisão social ela influencia na nossa sociedade, nas nossas relações, na nossa política, porque a gente vai ver que essa divisão social, ela tem impactos super profundos em várias esferas da sociedade. Então hoje a gente caminha um pouquinho mais com os conteúdos, com os conceitos chaves da sociologia, e vocês vão ver que esses conceitos eles vão se somando, até a gente ter uma base bem bacana para a gente conseguir estudar os grandes sociólogos e as grandes teorias sociológicas. Espero que vocês entendam. Se não entendeu, me manda mensagem, tá? Pode ser por WhatsApp, pode ser por Facebook, mas não fiquem com as dúvidas, tá? Os slides já estão no Drive, tá? Então é só subir no Drive, é só abrir o Drive e achar o nosso slide, tá bom? Então vamos começar, mais um dia, mais uma semana e vamos que daqui a pouco a gente vai estar tudo junto novamente, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre estratificação social e a gente tem que partir do princípio o que é estratificação social. A estratificação social é a posição de todo indivíduo dentro da sociedade. Então, nós somos divididos socialmente e nós temos localidades dentro dessa sociedade. Então, dependendo de como a nossa sociedade é dividida, a gente vai estar em uma posição, tá? São muitas divisões, hoje eu vou falar de 3, mas a gente é sempre dividido, ok? E dependendo de alguns fatores, a gente vai ser alocado em algumas sociedades, em algumas camadas sociais. Tá? Então essa posição ela vai variar de acordo com o quê? Com a posição de mando na política, tá? Então o nosso fator político, o nosso mando político, o quanto a gente manda, o quanto a gente participa, no nosso poder de renda e também na atividade ou no papel que a gente desempenha socialmente. Isso relaciona-se com o trabalho. Qual que é o seu papel trabalhista dentro dessa sociedade? Essas características vão ser características de uma estratificação social de classes, uma estratificação social mais contemporânea. A estratificação, a divisão, eles são sinônimos, tá? A estratificação é a mesma coisa que divisão social do Brasil. Porém, antes da gente falar dessa estratificação social, eu vou falar com vocês sobre outras duas formas de divisão, tá? São duas formas de divisão que a gente não experimentou no Brasil, tá? Uma até a gente experimentou durante algum tempo, mas não muito, mas outra a gente nunca experimentou, e é importante para vocês saberem as grandes facetas da divisão social ao longo do mundo. Então a gente vai começar por uma estratificação, que é a estratificação das castas, tá? Então é toda uma sociedade dividida em castas. Depois a gente vai para o estamento, que é uma divisão por estamento mesmo, por parte, tá? Elas tem 3 partes sociais. E a classe, que é a divisão que a gente vivencia hoje aqui no Brasil. Todas essas divisões, elas só acontecem porque as pessoas são diferentes e porque a sociedade apresenta essa desigualdade. Ok? Então, se a gente pensar em uma sociedade onde não há desigualdade, não tem por que existir classe social, porque se não tem desigualdade, não tem diferença. Se não tem diferença, todo mundo faz parte da mesma coisa, todo mundo é a mesma coisa. Então, eu não preciso dividir as pessoas, ok? Então, só existe classe, só existe estamento ou só existe casta, ou só existe divisão porque somos considerados diferentes,
ok? Então, não existe essa questão de, somos uma sociedade igualitária, todos têm as mesmas oportunidades. Se todos tivessem as mesmas oportunidades, se todos estivessem no mesmo patamar, a gente não estaria dividido em classe, tá? Então, a gente vai começar com casta, tá? Essa divisão em castas funciona como? É uma classificação, é uma divisão que acontece desde o momento do nascimento. Então, se você nasce em uma determinada casta, você permanecerá nessa casta a vida inteira. Então, isso significa o quê? Significa que não tem mobilidade social. Ai, Marina, mas eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa muito bonita, muito simpática. Eu não consigo mover socialmente, nem subir, nem descer? Não. Nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim, tá? Essa conquista pessoal, então se você é simpático, se você é legal, se você é inteligente, se você é educado, se você é malandro ou malandra, não importa para a divisão social de castas, ok? Então, toda a conquista, seja positiva ou seja negativa, tá? Ela é totalmente ignorada pelo sistema social. Bom, onde que existe a estratificação, a divisão por castas? A divisão por castas, ela existiu durante muito tempo na Índia, tá? Porém, em 47, ela foi abolida. Porém, olha aí, ela foi abolida, foi criada leis que garantiam que não existia mais essa divisão, porém ela não saiu da cultura da população. Então, até hoje, as castas, elas ditam, elas comandam as relações sociais dentro da Índia. Teoricamente, elas não existem mais, porém, na realidade, elas continuam existindo e elas continuam ditando, elas continuam controlando as relações sociais entre os indianos, tá? Então, na teoria, ela não existe, mas a gente vê que na prática ela tá mais viva do que nunca, tá? E isso é extremamente sério, é extremamente complicado quando a gente analisa a Índia, tá? Porque a gente vai ver a importância que essa sociedade que foi construída através da divisão de castas, como ela não consegue se afastar dessa divisão, desses conceitos, e como isso influencia desde casamentos até posição política, até participação política, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a bens de consumo, a moradia. Então, até hoje, a gente vê algumas heranças, algumas não, muitas heranças dessa sociedade dividida em castas, tá? Então, vamos lá. Como que funciona a sociedade em castas lá na Índia? Na casta mais alta, tá? Lembrando que é sempre uma pirâmide, tá? A classe ou a casta ou estamento que está lá em cima, por que ela é ponta da pirâmide? Porque tem menos pessoas nessa parte, ok? Tudo bem? Então lá em cima tem os brahmanes. Os brahmanes, eles são considerados os grandes sacerdotes, tá? A gente vai ver no próximo slide, eu vou falar, mas já vou dar um spoiler aqui, que essa sociedade em castas, ela nasce de uma religião, que é o hinduísmo. E o hinduísmo, ele gera essa divisão social em castas através de membros do corpo humano, tá? Então, a gente sempre vai relacionar as castas com partes do corpo humano. Então, os brahmanes, que são sacerdotes, os professores, eles têm qual parte do corpo? O cérebro, ok? Por isso que eles estão na casta mais alta, porque teoricamente eles são as pessoas que pensam, eles são as pessoas que refletem, as pessoas que estudam, tá? Aí na casta abaixo a gente tem os kshatriyas, que são os guerreiros. Os kshatriyas são dos braços,
ok? Abaixo a gente tem os vácias, que são os comerciantes. Então hoje os comerciantes, eles fazem parte dessa casta. Abaixo a gente tem os sudras, que são os operários. E abaixo vocês vão perceber, depois vocês abrem o slide, que vocês vão conseguir. Eu não sei se aqui no vídeo vai dar para ver. Mas embaixo, fora da pirâmide, olha que interessante. A gente tem os párias ou Dalits, tá? Tem outros nomes, dependendo de onde a gente está observando, esses nomes mudam um pouquinho. Por que que eles estão fora da pirâmide? Porque eles não são considerados pessoas. Eles são os invisíveis. A gente percebeu, a gente não, porque eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti como boa noveleira que sou, a novela Caminho das Índias, tá? E no Caminho das Índias mostrou perfeitamente essa relação de castas. Lembra que tinha a Maia era filha de comerciantes, então ela era uma vácia, e tinha o Barruã, que era pária, ou que era Dalit. O casamento deles e o amor, o próprio relacionamento era totalmente proibido. E o Barruã, ele só consegue estudar, ele só consegue ter uma ascensão social porque ele é adotado por um Brahmane, ok? Que era no... não vou lembrar o nome do ator. É o que tá fazendo o Clone também. Então, a gente percebe que os párias são as pessoas que nem estão na sociedade, ok? Eles são considerados invisíveis socialmente. Será que está tão distante da nossa realidade brasileira isso? Vamos ficar pensando, tá? Então, como que funciona? Lá na Índia, a gente tem um predomínio da divisão de castas dentro da população que segue o hinduísmo. Precisamos lembrar que essa população corresponde a 85% da população indiana. Então, só sobra 15, e esses 15 que não são hindus, ok? Que não seguem o hinduísmo, eles, querendo ou não, eles acabam vivendo dentro dessa divisão social também. Hoje, a gente não tem mais só aquelas castas, a gente tem mais de 2.000 castas, é muita casta. Então, a gente percebe como essa sociedade, ela já vai se dividindo mais ainda, ok? Então, a gente vai ver, se a gente estuda isso um pouquinho mais aprofundado, que dentro da casta dos brahmanes, que são sacerdotes, tem os brahmanes de um valor um pouco mais alto socialmente, outros com valores um pouco mais baixos socialmente, tá? Essa divisão de castas influencia profundamente a sociedade e a política, ok? Quando a gente pega toda a política indiana, a gente vê a presença minoritária, então a menor presença é dos pátrias, ok? É dos Dalits, é daquela camada mais baixa, tá? E 20% da população indiana é pária, ok? Então, a gente tem 1/4 da população indiana sendo considerada a casta dos invisíveis sociais, tá? Extremamente problemático, extremamente desigual, e a gente precisa analisar isso e não julgar. Mas será que a gente não está fazendo isso na nossa sociedade também? Será que a gente não tem uma parcela social que é totalmente invisível? Eu preciso que vocês parem e pensem um pouquinho sobre isso, tá? E quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, a gente faz um grande debatão. Tudo bem? Então, essa população, ela, só para vocês terem uma ideia, era a população que limpava os banheiros. Porque nenhuma outra casta limpava banheiro, tá? Então toda a família tinha alguns empregados párias para limpar o banheiro, ok? Então essa divisão de castas é uma divisão ainda presente na sociedade contemporânea, na sociedade indiana, e ela é uma divisão que reflete muito claramente como a divisão é fruto de uma desigualdade, tá? Aí a gente vai para outra divisão, que é a divisão por estamento.
ela também nasce da classificação através do nascimento. Então, você nasceu num estamento, você pertence a esse estamento, ok? Aqui até tem uma mobilidade social, você até consegue transitar de um estamento para o outro. Porém, faz uma vírgula aqui, é extremamente difícil mudar de estamento, ok, gente? Esse modelo de divisão social, ele foi muito forte no feudalismo, ok? Quando a gente tinha os estamentos muito bem definidos, que eu vou mostrar no próximo slide, tá? E essa divisão social, ela é concretizada, ela é construída através do quê? Do seu papel social dentro da sociedade, tá? Então, qual papel dentro da sociedade você tem que ter? Ah, você tem que fazer tal coisa. Ah, então você vai para esse estamento. Então, os estamentos, eles são divididos pelo papel social que os indivíduos têm. Eu vou falar o papel social aqui, tá? Que fica um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Então, essa é a sociedade estamental. Lá em cima, a gente tem o rei e a família do rei, ok? Pouquíssimas pessoas, por isso que tá lá em cima na pirâmide. Então, o rei, ele tem função do quê? De governar, ok? Tá? Lembra do papel social? Qual que é a sua função na sociedade? Governar. Embaixo, nós temos o clero, tá? A igreja. Não podemos esquecer que durante o feudalismo, a igreja tinha um papel muito mais presente na divisão social e política da sociedade do que hoje. E qual que era a função, qual que era o papel social da igreja? Rezar, ok? Embaixo nós temos a nobreza, que tem um papel social de controle, ok? E embaixo, o último estamento, que é o estamento maior, com maior número de pessoas, é o dos servos. Qual que é a função social? Trabalhar, ok? Então, vamos pensar, a gente precisa de muitas pessoas controlando e governando, ou a gente precisa de mais pessoas trabalhando? A gente precisa de mais pessoas trabalhando, ok? Então, essa é a divisão social do estamento. Tudo bem até aqui? Então, vamos seguir. Aí a gente chega na divisão social que nós, brasileiríssimos, vivenciamos, que é a estratificação, que é a divisão social por classe. E como que funciona essa divisão? Eu nasci nessa classe, eu tenho que pertencer a essa classe? Não, 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 não. A nossa divisão, ela é oriunda do quê? Da nossa produção material. Ai, Marina, eu não produzo nada. Produz sim. E se ainda não está produzindo tanto, é porque ainda você não chegou na época, ok? Então, vamos pensar em todo mundo que a gente conhece. Todo mundo que a gente conhece tem um nível de produção material. E esse nível de produção material vai garantir que essa pessoa receba X valor por essa produção, ok? Esse X valor que ela recebeu é o salário. Esse salário vai garantir que ela compre isso ou aquilo. Então, esse bem de consumo, essa relação assalariada, essa relação de renda, vai definir em qual parcela, em qual classe social que essa pessoa está, ok? Então, a gente sabe que tem mobilidade social. É uma mobilidade muito tranquila, muito fácil. Eu nasci na classe C, ok? A gente ganhava X salários mínimos, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. E da noite pro dia eu tô lá na classe A. É fácil? Não, não é fácil. Demora muito, ok? Demora gerações. Eu vou falar disso um pouquinho mais lá pra frente, tá? Mas existe a possibilidade de se mover socialmente. É uma mobilidade social muito mais fácil, tá, do que a sociedade de estamento. Essa divisão de classe, ela tem um grande nome por trás, que é tio Karl Marx, ok?
A gente vai estudar o Karl Marx um pouquinho lá na frente, mas o que vocês precisam saber do Karl Marx aqui? Que o Karl Marx, analisando todo esse cenário capitalista, tá? Que é o cenário, o sistema de produção que nós vivemos hoje, ele consegue dividir a sociedade em duas classes. A classe dos burgueses, tá? Os burgueses são as pessoas que detêm o meio de produção, ok? E o proletariado, as pessoas que vendem a sua força de trabalho para o meio de produção. Então vamos pensar na tia Marina, vamos usar o exemplo da tia Marina aqui. Ok? Tia Marina é contratada por uma escola, tá? O dono da escola, ele é o burguês. A tia Marina, que é professora e vende a força material, o meu conhecimento, em troca de um salário, é proletária, ok? Então, a sociedade, ela é regida por essa relação, tá? Essas duas classes sociais, elas são opostas, ok? Elas estão em constante choque, constante conflito, porém, apesar de ser opostas, elas se complementam. Por quê? Se uma classe deixa de existir, o capitalismo morre, tá? Então, elas são opostas e complementares. E além disso, elas nascem do quê? Da desigualdade, que toda divisão nasce de uma desigualdade, ok? Mas elas também nascem da exploração, ok? Então, a partir do momento que você explora alguém, tá? Em questão de trabalho, tá, gente? Você é burguês. A partir do momento que você é explorado, você é proletário. Essa é a concepção, essa é a visão do Karl Marx. Todo mundo pensa igual? Não. Tem uma outra pessoa, tem um outro estudioso, um outro sociológico, que é o Max Weber, que ele concorda com Karl Marx, ok? Os estudos dele, porém ele acrescenta mais alguns elementos. Que elementos são esses? O status, o prestígio e o poder. O Weber, tá? Depende da nossa descendência, como a gente fala. Ele vai falar que não adianta só você ter o dinheiro, você ter o meio de produção. Isso não é tudo. Ele fala que você precisa ter um status, um prestígio e um poder. E essas três coisas, elas são atribuídas ou adquiridas pela sociedade. Então, vou dar um exemplo muito clássico, que eu sempre dou. Vamos pensar na Kim Kardashian, tá? Kim Kardashian é o maior exemplo sociológico de tudo. Kim Kardashian foi sempre milionária igual ela é? Não. Ela conquistou o dinheiro, ela e a família, através de um reality show. Ok. Então, em 5 anos, a Kim Kardashian saiu da classe B e foi para a classe A. Tá? Por quê? Porque ela aumentou a renda, aumentou a quantidade de consumo. Porém, se ela é aceita entre os bilionários ou ela é julgada pelos bilionários, ok? Então, o Weber, ele fala que se a sociedade, a classe social que você está entrando, não te der o status, nem o prestígio, nem o poder, você não vai ser aceito socialmente por essa parcela da sociedade. Você vai estar lá, ok? Você ganha o quanto eles ganham, você vive da forma como eles vivem, você come do jeito que eles comem, mas você não é integrado, você não é aceito na rodinha, ok? Então, pensa na escola. Toda sala de aula sempre tem a galera que é mais rica, tá? E a galera que não é tão rica. Adianta você só ser rico se você não é aceito pela galera popular? Ok? Pensa nisso, tenta fazer uma relação junto com a sociedade. Quem assistiu Gossip Girl, a Marina com as séries,
viu isso perfeitamente, tá? Então a gente tem a Jenny e o Dan, que são pessoas mais pobres do que a galera da escola deles. Por uma mudança do destino, eles ficam ricos, ok? Porém, eles continuam não aceitos, tá? Por quê? Porque eles não adquiriram os status, o prestígio e o poder, tá? Então, essa visão, ele mostra que as classes sociais, elas não são tão rígidas. Ai, se você ganha X, você pertence à classe X. Não, elas são mais voláteis, elas são mais líquidas, porque não é só a questão de dinheiro, tem outros fatores que contribuem para isso, tá? Então, essa é a concepção do Weber. E aí a gente chega na nossa realidade, na questão da mobilidade social, tá? Então, como que funciona hoje? Funciona ainda a divisão de classes? Funciona, mas como que é essa divisão? Bom, a gente é classificado, todos nós somos classificados, tá? Por consumo, ok? E esse consumo vai colocar a gente em determinado nível. Então, vamos supor que tia Marina está ganhando 17 mil reais por mês, ok? Bom, a Marina ganha 17 mil, desses 17 mil ela tem um consumo, então tudo que ela compra, tudo que ela paga, dá os seus 15, 16 mil. Bom, então o nível de consumo dela é de 16 mil. Isso classifica ela em qual nível? No A, no B, no C, no D ou no E? A gente vai ver que classifica no A, ok? Ou pode ser classe alta, classe média e classe baixa. O que a gente usa mais? No dia a dia, a gente usa mais classe alta, classe média ou classe baixa. Porém, as pesquisas, ok? A ciência por trás disso utiliza classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, principalmente no Brasil, tá? Então, vamos lá. A gente tem mobilidade? Tem. É uma mobilidade tranquila, rápida, papum? Não, ok? Ela é extremamente complexa. E nós temos dois níveis de mobilidade. A primeira mobilidade é ascendente. Então, ascender, subir. Então, primeiro nível de mobilidade, eu posso subir. Eu posso andar na classe D, passar para a classe C, passar para a classe B e passar para a classe A, tá? Ou eu posso estar na classe D e passar para a classe A, ok? Mas também eu posso descer. Eu estou na classe C, eu posso ir para a classe D, eu posso ir para a classe E. Então, esse é o primeiro tipo de mobilidade. Sobe ou desce, ok? Mobilidade vertical. Analisa a pirâmide, é na vertical. Além disso, a gente tem a mobilidade horizontal. O que é isso? A mobilidade horizontal é quando eu passo da classe B, porém eu continuo na classe B, mas eu continuo na parcela mais rica da classe B. Eu ainda estou na mesma classe, porém eu estou caminhando horizontalmente nessa classificação, ok? Então a gente vai ver que dentro da classe A existem as pessoas que ganham 15 mil, ok? Existem as pessoas que ganham 30 mil, existem as pessoas que ganham 50 mil e existem as pessoas que ganham 100 mil. Essas pessoas estão na mesma classe? Estão. Porém, elas têm o mesmo nível de consumo? Óbvio que não, gente. Uma coisa é você ganhar 100 mil por mês. Outra coisa é você ganhar 15 mil por mês. É muito distante uma coisa da outra, tá? Então, isso é horizontal. Eu continuo na mesma classe, porém, eu tenho uma certa diferença com as outras pessoas que estão na classe, ok? Então, vamos lá. Como que funciona essa questão de classe? É por salário, por mês, ok, gente? Isso não é o ano, é por mês. Quanto que você ganha no mês? Pega lá teu salário e vê que classe que você tá. Classe A, mais de 15 salários mínimos por mês. Ok, gente? Então, todos nós estamos na classe A, só que não, né?
Então, a gente vamos pensar, vamos arredondar o salário mínimo por 1.000, tá? Porque vocês sabem que eu sou de humanas, cálculo não é meu forte, então vamos botar 1.000 lá. Então, é de 15.000. 15.000 é a classe A pobre, tá? Até o universo, né? Até o infinito e além, já diria Buzz Lightyear, tá? Então, a partir de 15 salários. Classe B, olha a diferença da classe B. A gente vai ver que quanto mais para baixo a gente tá, menor vai ser a diferença entre 5 até 15 salários mínimos, tá? Então, de 5.000 até 15.000. Tem diferença de quem ganha 5.000 e tem diferença de quem ganha 15.000? Profunda, ok? Classe C, de 3 até 5 salários mínimos por mês. Classe D, de 1 a 3 salários mínimos por mês. E a classe E é até um salário mínimo. Então, gente, olha o nível de desigualdade entre essas classes sociais. Olha como a sociedade é profundamente desigual, tá? Então, quem está na classe E vai ganhar até um salário mínimo. Pode ganhar muito menos que um salário mínimo, ok? Aí a gente fala, beleza, Marina, sei a divisão aqui, mas como que é composta a sociedade brasileira? Aí a gente chega nesses números que foram coletados em 2018, tá? Que é a última pesquisa que a gente tem, feito pela Faculdade Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma faculdade principalmente de economia, tá? E a gente vê como a sociedade brasileira é extremamente desigual, extremamente pobre, ok? E como isso reflete em tudo que a gente analisa na sociedade, tá? Então isso vai ter impacto na política, isso vai ter impacto na sociedade, isso vai ter impacto na educação, isso vai ter impacto na cultura, isso tem impacto em tudo, gente, em tudo, em tudo, em tudo. Quer ver o que eu tô falando? Olha os dados. Classe A e classe B, as duas classes de cima, as duas juntas têm quase 15% da população. Então vamos pegar, eu sempre gosto quando a gente trata de porcentagem, a gente fazer a relação com 100 pessoas. Então vamos pensar que a sociedade brasileira é composta por 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 15, ok, ganham mais de 5 salários mínimos, tá? Então ganham de 5.000 para cima. Na classe C, faltou 2 pontos, 30,3%, então 30 pessoas, ok? Agora, nas duas últimas classes, que é a classe D e classe E, 55 ou quase 56% da população, assim, 0,3, então então não dá para baixo, 55% da população. Então, vamos voltar. 55 mais 30, 85. Então, de 100 pessoas, 85 ganham menos de 5.000. Além disso, 55, tá? Classe D e classe E, ganham menos de 3.000 por mês. E se a gente pensar no contexto brasileiro, a gente tem que levar em conta que ganhar 3.000 por mês é um salário altíssimo já, ok? É muito mais do que a média de professor, é muito mais que a média da maioria das profissões, ok? Então, o que isso mostra pra gente? Quais são as consequências dessa divisão social? Isso tem a ver com a arquitetura das cidades? Isso tem a ver com o transporte público dentro da cidade? Isso tem a ver com a relação educacional nas cidades? Ok? Isso tem a ver com a relação de consumo, de alimentação. A gente está vendo nesse período de isolamento social o quanto essas classes estão vivenciando de maneira totalmente diferente o isolamento. Quem está se isolando? Quem está podendo se isolar? E se acabar o isolamento, quem serão as pessoas mais prejudicadas por esse isolamento? Ok? Então a gente consegue, através das divisões de classe
e através das porcentagens de classe chegar no centro de muitos problemas brasileiros, porque muitos desses problemas, eles são oriundos, eles nascem dessa profunda mesmo, desigualdade social que a gente vivencia aqui no Brasil, ok? Então, a tarefa que eu deixo para depois dessa aula é vocês pensarem e começarem a analisar quem está nos cargos altos políticos, quem está nos mais altos cargos educacionais, ok? E ao mesmo tempo, quem está sendo privado de uma educação pública de qualidade ou uma educação privada, se a gente for um pouquinho mais além, quem está privado de um sistema de saúde de qualidade, quem está privado de uma moradia de qualidade, quem está privado de saneamento básico, quem está privado de transporte, ok? Então a gente está retirando de quem e está dando para quem? Ok? Então, quando a gente analisa Brasil, quando a gente analisa a nossa sociedade, a gente não pode deixar de levar em conta exatamente isso, porque isso demonstra a nossa história e a nossa construção como um país. Tudo bem, meus amores? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se vocês começarem a pensar e chegarem em algumas questões, chegarem em algumas dúvidas, me mandem, ok? Não fiquem com dúvidas, não fiquem com questões não respondidas. Espero que vocês estejam conseguindo estudar, que vocês estejam entendendo o conteúdo. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo muito carinhoso para vocês, estou com saudades. Até mais!